Psicanálise. Método de investigação psicológica que visa elucidar o significado inconsciente das condutas e cujo fundamento se encontra na teoria da vida psíquica formulada por Freud. Segundo, técnica psicoterapêutica que assenta sobre esta investigação. Enciclopédia. Os princípios da psicanálise. As grandes hipóteses freudianas. A psicanálise parte de um postulado segundo o qual tudo o que ocorre nos sonhos e nos atos falhados compreende uma dimensão que não aparece. É o inconsciente, produto de uma série de acontecimentos ocorridos precocemente na primeira infância, talvez mesmo antes, e relacionados com o desenvolvimento da sexualidade em sentido lato, inicialmente não genital, o prazer da boca, da excreção. Estes acontecimentos são censurados. Por volta dos 3 anos, a criança descobre a diferença entre os sexos. Ela vive, por conseguinte, nos primeiros anos, acontecimentos fundamentais que nunca tiveram efetivamente lugar, mas que afloram à sua consciência. O espetáculo do coito dos seus pais, cena fantasmada em geral, e a castração. Para o rapazinho, trata-se da ameaça de ter o sexo cortado em função da sua masturbação, que é para ele a descarga normal dos desejos edipianos. Para a rapariguinha, a visão daquilo que lhe falta leva à inveja do pénis, que a conduz da sexualidade ao desejo de ter um filho do seu pai e que a faz entrar na evolução normal da heterossexualidade. Segundo Jacques Lacan, a castração é um acontecimento imaginário que tem como consequência a submissão do sujeito ao simbólico, isto é, à linguagem. É através da linguagem que se estabelecem as denominações do parentesco e dos interditos. Para a criança pequena, interdições sociais, mesmo não formuladas, estão na origem do recalcamento das representações ligadas à sexualidade para o inconsciente, que irá carregar-se de energias potenciais. Aquilo que foi recalcado tende sempre a regressar sob a forma de sintomas, de atos falhados, de sonhos, etc. É o conjunto desses conflitos que cria a pessoa humana. Freud imaginou 2 descrições do aparelho psíquico, tópicas. A primeira, que divide o eu em inconsciente, pré-consciente e consciente. A segunda é id, ego e superego. O complexo de Édipo é a descoberta de um processo fundamental. O ciúme que a criança experimenta relativamente ao pai do mesmo sexo que ela e o desejo inconfessado de o eliminar e depois de o substituir. Este conflito está na origem das neuroses, quando o Édipo não encontra uma saída conveniente e desaparece quando o sujeito se volta para outros objetos.
A seção analítica e as regras fundamentais da análise. As neuroses, mas também algumas outras tensões psíquicas que traduzem o mal-estar do sujeito adulto, podem levá-lo a consultar um psicanalista, pessoa que se submeteu, ela própria, a uma análise e que, por isso, está, em princípio, apta a escutar aquele que sofre. No decurso da sessão analítica, as associações do analisando entre os elementos que ele expõe e os elementos vividos e esquecidos permitem refazer o curso do processo de recalcamento e reatualizar os acontecimentos inconscientes. A primeira regra fundamental da psicanálise é a associação livre. Ao analisando, é pedido que se deixe ir, dizendo tudo aquilo que lhe atravessa o espírito, mesmo quando o considere inútil, inadequado, mesmo estúpido. É-lhe somente exigido que não omita nenhum pensamento, mesmo vergonhoso ou penoso. A reconstituição da história do sujeito, graças às recordações recalcadas, cria as condições de um desaparecimento do sintoma. Esta diligência depara, todavia, com dois problemas: a resistência e a transferência. Rapidamente analisando, deixa de estar em estado de comunicar livremente tais pensamentos, resiste a confessá-los. Paralelamente, tende a desenvolver-se uma transferência de sentimentos externos ou hostis ligados à análise, mas não necessariamente ao analista. A resistência torna-se então a expressão da transferência. O trabalho de análise começa verdadeiramente com a utilização na vida do analisando da repetição de situações já vividas anteriormente e que ultrapassaram tanto o analista como o analisando. Para controlar esta repetição, é necessário seguir duas outras regras. Primeiro, considera-se tudo aquilo que resulta da análise é para analisar e faz parte do sintoma que o analisando tem de trabalhar para dele se libertar, recordando-se por elaboração. Segundo, o analista tem a pesada tarefa de autorizar ou não a transferência, por conseguinte a análise, não estando algumas pessoas aptas a analisarem-se. A responsabilidade do analista é a de saber reconhecer em que situações ele julga poder manter essa transferência, o que fica entregue à sua experiência passada e à intuição dos seus próprios processos inconscientes. Contra-transferência. A história do movimento analítico. Os conceitos freudianos não foram todos aceites em bloco por aqueles que se consideram pertencendo ao movimento analítico. A partir de 1902, reúne-se às quartas-feiras, na residência de Sigmund Freud, um grupo de médicos com o objetivo de estudar a psicanálise. A este grupo juntar-se-iam rapidamente A. Adler, S. Ferenczi, O. Rank e W. Steckel, E. Bleuler e depois o seu assistente C. G. Jung. Cedo evidenciam interesse pelas descobertas freudianas. Jung acompanha Freud na sua viagem aos Estados Unidos, em 1908. Em 1910, fundar-se a quando do segundo Congresso da Psicanálise de Nuremberg, a International Psychoanalytic
Psychological Association. Duas ordens de exclusões são decretadas pelo próprio Freud. Para com Adler, 1911, e Jung, 1913, por outro lado. Para com Rank, 1924, e Ferenczi, 1929, por outro lado. Para os primeiros, o diferendo incide sobre o papel da sexualidade como referente único da causalidade em psicanálise. Para os segundos, incide sobre questões práticas ligadas à teoria da regressão e do traumatismo. Os discípulos mais fiéis de Freud são K. Abraham, em Berlim, e E. Jones, em Londres. Viena, cidade de Freud, mantém-se o centro do movimento, ao qual W. Reich se junta a partir de 1920, até que o nazismo obriga uma grande parte dos psicanalistas a emigrar, principalmente para os Estados Unidos. É neste país que a psicanálise se implantará mais facilmente, tornando-se, com Hartmann, a ego psychology. Nos países socialistas, a psicanálise é totalmente excluída, considerada ciência burguesa e reacionária. Na Grã-Bretanha, conhecerá um relançamento importante. Com Melanie Klein, dá-se o passo essencial na teoria dos estádios pré-edipianos. Os trabalhos de D.W. Winnicott, D.W. Bayan e D. Meltzer inscrevem-se na continuação dos de M. Klein, permitindo especialmente a abordagem das psicoses. Em França, será preciso esperar por 1923 para que as obras de Freud sejam traduzidas e por 1926 para que seja fundada a Sociedade Psicanalítica de Paris. A história do movimento psicanalítico é aqui fértil em cisões, depois de 1933, e principalmente até Jacques Lacan, desde 1953 e para além do seu desaparecimento em 1981. Em Portugal, o primeiro trabalho científico sobre psicanálise pertence a Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia, que em 1915 dá à lição inaugural do curso de Neurologia o título de As Bases da Psicanálise. Constituiu-se a Sociedade Psicanalítica Luso-Espanhola em 1957. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise só pôde constituir-se, a Sociedade Portuguesa de Psicanálise só pôde constituir-se em 24 de fevereiro de 1973, sendo seu primeiro presidente o Dr. Francisco Alvim. Em 1965 foi criado o Instituto de Psicanálise e em 1981 a Sociedade Portuguesa de Psicanálise, tornando-se membro da Associação Internacional de Psicanálise. Em Portugal, onde tardaram a implantar-se as ciências humanas, a psicanálise e a sua sociedade foram
durante longo tempo, um dos principais focos de estudo e formação, característica que se mantém, como o atestam as múltiplas atividades desenvolvidas, cursos, reuniões, congressos internacionais, visando o aprofundamento, a atualização e o acompanhamento do conhecimento que sempre evolui.